E aí, crianças, tudo bem? Voltamos para nossa matemática B, não é? Olha, o tio Jefferson sabe que essa semana é uma semana de avaliação, tá bom? Então, o que foi que eu fiz? Eu estou complementando nossa aula 17 e 18, que ela fala sobre ângulos na circunferência, tá? Vamos resolver questões para que a gente possa tirar as dúvidas, viu? Completando nossa aula com essas resoluções, tá bom? Vamos lá? Vem comigo? Bom, eu resolvi com vocês, na última aula, eu dei o conteúdo e trabalhei com vocês a primeira questão, que é para calcular esses ângulos comparando o ângulo que é formado fora do centro da circunferência, né? E um ângulo que é formado por retas que passam pelo centro da circunferência, tá? Ou melhor, ângulo formado por retas secantes e ângulos formados por retas centrais, tá bom? Nesse caso aqui, na primeira questão, eu vou trabalhar com vocês aqui a letra A, B e C, tá? E a terceira questão, ela é uma questão enunciada na apostila, tá bom? Aí vocês vão me acompanhar, tá? A letra A, ela é bem específica, ela pede para você calcular os valores de x, tá bom? Dos ângulos específicos aqui. Por exemplo, a nossa letra A aqui da segunda questão, ele pede para você calcular esse valor de x, sendo que o ângulo dessas duas secantes aqui, olha, é 48 graus. Só que se você observar, tanto o ângulo x quanto o 48, eles são responsáveis por esse arco, olha. Ou melhor, eles englobam o mesmo arco, que é o arco AB, tá? Esse arco AB, na verdade, ele é comum entre o ângulo de 48 e o ângulo x. Ou melhor, quem é o x, na verdade? O nosso x, ele equivale a 48 graus. Não é? Por quê? Porque eles são formados por retas secantes, eles têm a mesma natureza, tá bom? E são comuns ao mesmo arco, tá certo? Entenderam como é que funciona? Aqui, ó, esses dois arcos, essas duas retas pegam o arco AB, e essas duas retas aqui também pegam o arco AB. Tá bom? Vamos lá? Letra B. Bom, a letra B já compara ângulo central com ângulo tangente. Tá bom? Tio, qual é a relação que existe? Nos lembrem, tá? Bom, o ângulo central, esse ângulo central aqui, olha, ele é o dobro de um ângulo tangente. O ângulo central sempre vai ser o dobro, tá? Ou melhor, o x aqui vai ficar 2 vezes 25. Esse ângulo aqui, que é o ângulo tangente, ele é a metade desse ângulo. Então, significa que o x é o dobro desse. Tá? A relação que existe entre eles é que um é o dobro do outro, ou um é a metade do outro. Tá bom? Portanto, x é igual a 2 vezes 25. Então, o meu ângulo x é 50 graus. Simples, não é? Nossa letra C. A letra C, ela trabalha retas secantes, só que formando o quê? Um quadrilátero, tá bom? Esse quadrilátero que está escrito aqui, você pode observar que ele tem um ângulo de 88 graus aqui, ó. Ele engloba todo esse arco, o arco BD, tá bom? Então, significa que esse ângulo de 88 e esse ângulo aqui, olha, são ângulos opostos, porque eles pegam arcos opostos. Esse 88 pega o arco BD, né? E o ângulo X, aliás, o ângulo Y, que eu vou chamar de ângulo Y, ele pega o arco BD também. Olha que interessante. Só que é esse outro lado aqui, ó, que ele vai pegar. É o arco oposto. Então, a somatória dos dois tem que dar quanto? 180. Então, significa que 88 mais Y é igual a 180 graus. Tá bom? Professor, se eles fossem arcos centrais, aí a somatória seria 360. Como eles são formados por retas secantes, a somatória desses dois aqui é 180 graus. Por exemplo, se eu tiver esse ângulo aqui, ó, e esse, tá bom? Eu vou chamar de θ1,
θ2. Eles são ângulos opostos. Então, significa que a somatória do θ1 mais o θ2 é igual a 180. Tio, isso é uma regra? É uma regra, tá bom? Se você tem um quadrilátero escrito em uma circunferência, a somatória dos ângulos opostos é sempre igual a 180. Por quê? Porque esse quadrilátero é formado por retas secantes, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso cálculo, quem é o valor do y, né? Então, o nosso y aqui, ele vai dar quanto? Y é igual a 180 menos 88, bom? Então, o nosso y, ele é igual a 92 graus, tá? Que é esse ângulo oposto aqui, olha, o ângulo 88, tá bom? Muito simples, não é? Bom, só que na verdade, a nossa intenção aqui desse ângulo para ser encontrado não é o nosso y. É quem, professor? É o x, tá bom? Então, o nosso y aqui, que é o ângulo de dentro, dá 92 graus, tá bom? Esse ângulo de fora aqui, eu vou ter que achar o valor dele. Se você observar os dois somados, a somatória dos dois tem que dar 180, não é? Olha como é interessante. Então, fica como? Aí vai ficar x é igual a 180 menos 92, não é? Portanto, quem é o meu x? Meu x é igual a 88 graus, não é? Resumindo, esse valor do x aqui, tá? Que é o suplemento de y, na verdade é o próprio 88, não é? Bom, então a minha resposta aqui é igual a 88 graus, tá certo? Gente, olha, eu vou enunciar para vocês agora a terceira questão. A terceira questão, na verdade, ela tem um texto, tá bom? Ela fala o seguinte, ó. Calcule a medida do ângulo alfa na figura dada, onde as retas AB e AD são tangentes à circunferência de centro. O que IO, do centro O, e que o ângulo BCD mede 53 graus. Né? Ele quer o valor desse alfa aqui, olha. Bom, pelo entendimento que nós temos aqui na questão, ele quer o valor desse ângulo alfa, tá? Professor, o que eu faço para começar? É um quadrilátero, eu vou somar? Não. Esse quadrilátero aqui, ele não está totalmente dentro da circunferência. Então, nós não podemos fazer isso agora, né? Nós não podemos aplicar essa regra aqui. Então, o que nós vamos fazer? Se você observar, eu posso pegar uma reta aqui, ó, e posso puxar essa reta até o centro da circunferência. Bom, essas retas aqui formam um ângulo de 90 graus, né? Com essa reta tangente, tá certo? Nós já vimos isso lá atrás. Bom, qual é o meu próximo passo, então, aqui? Professor, se aqui é 53 graus, então quantos graus é aqui? Que ângulo é esse aqui, ó? Quem é esse ângulo? Tá? Se aqui é 53 graus, significa que esse ângulo aqui, ele vai medir 106 graus. Por quê, professor? Porque o ângulo central, ele é o dobro desse ângulo, tá bom? E esse alfa, quem será ele? Tá? Aí sim, você observa que nós temos aqui, olha, eles estão para o mesmo arco, né? Só que assim, esse ângulo aqui, ele pega todo esse arco, olha. E esse ângulo aqui, olha, pega o arco menor. O 106 pega esse arco aqui, tá? E o alfa pega todo o arco. Só que o alfa, na verdade, ele está fora da circunferência, tá bom? Então, professor, como é que eu vou calcular esse alfa? Simples. Agora sim você vai aplicar essa regra, tá? Aí fica como? Fica alfa mais 106 é igual a 180. Tá bom? Então, quem é o meu alfa? Vai ser 180 menos 106 graus. O meu alfa aqui vai dar 74 graus. Ou melhor, esse ângulo alfa, ele mede 74 graus.
Tá bom? Professor, mas 74 graus aqui equivale a todo esse ar? Sim, tá? Mas só equivale a metade dele. Por quê? Porque ele é um ângulo que está formado por retas aqui, tangentes. Retas tangentes tem a metade do ângulo formado por retas centrais, tá? Então, o nosso ângulo aqui é 74 graus, ok? Muito simples, não é? Pessoal, olha, na próxima aula eu já vou retornando com o nosso novo conteúdo, tá bom? Ele fala sobre retas que se interceptam em uma figura geométrica, no caso um triângulo inscrito ou circunscrito a uma circunferência, tá bom? Nós vamos encerrar aqui na nossa resolução de aulas. Foi uma aula curta, tá? Mas ela foi bem produtiva para que você possa ter entendimento dessas resoluções, ok? Então, um forte abraço, boa prova, tá? E até mais.